tarde, então, todos, né? Estamos aqui hoje para a apresentação da acadêmica Sônia Lima de Brito, né? Aspectos psicológicos e emocionais em mulheres na menopausa, uma visão psicanalítica, que foi orientado pela professora Bárbara Milhomem Crivellini. Aí vai ser avaliado pelo médico, né, Romildo Ribeiro Parreira, especialista em saúde da família e reumatologia. Tá? Então, todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. Sônia, você tem de 10 a 15 minutos, tá, para a apresentação e, posteriormente, vai fazer as intervenções, passando para o nosso convidado, posteriormente sua orientadora também. Ok? Aqui. Bem, considerando todo esse contexto, né, de pesquisa, que foi baseado dentro da pesquisa de referências bibliográficas, o objetivo do trabalho foi trazer justamente essa questão psicológica e emocional da mulher no período de climatério e menopausa. Então, eu vou considerar, dentro desse estudo, a análise de Freud. E a psicologia, ela sempre traz... O que estuda a psicologia? Ela estuda o comportamento, ela estuda a mente humana, ela vai trazer esse aspecto do emocional, como que o orgânico ele vai atuar no nosso emocional, né? E dentro dessa pesquisa, eu encontrei alguns artigos, alguns estudos bastante consideráveis do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. E algo que me chamou bastante atenção foi na questão da como que se procede esse processo da menopausa e climatério. A mulher, ela passa por um período onde ela vai... tem a parte a fertilidade, né? Tem a reprodução, ela tem a gestação. E dentro dessa gestação, podem ocorrer abortos espontâneos também. E aí chega a fase do climatério e a menopausa. E interessante é que durante toda a vida da mulher, desde a hora que ela nasce até o período da menopausa, ela tem, foi percebido que ela tem as mesmas fases emocionais, né? Quando chega na gestação, a mulher entra num período de depressão, de ansiedade. Na menopausa também não é diferente, né? E nós vamos tentar entender o porquê que isso acontece. Então, de acordo com Souza e Andrade, as mulheres no Brasil, as mulheres em idade fértil no Brasil, elas são representadas por 51% do público feminino. E essas mulheres, quando chegam na idade dos 40 anos, considerando o tema, elas começam já a diminuir a produção ovariana. E aí o corpo já vem se preparando para a menopausa, né? Então, eu quero trazer um pouquinho sobre essa questão da fertilidade, reprodução, o aborto, o climatério. O Dr. Romildo está aqui também, ele pode estar nos auxiliando no entendimento com relação a esse processo, né? Eu vou passar a fala para o Dr. Romildo. É isso mesmo. Temos uma pesquisa recém-lançada sobre a pré-menopausa. 90% das mulheres elas se sentem estáveis emocionalmente durante a menopausa. Isso acontece em 82% que elas ficam deprimidas, ansiosas nesse ciclo de vida, né? Além disso também, as mulheres têm o dobro de chance de ter transtorno bipolar em todo esse período, da menopausa até a pré-menopausa. E é um dever fundamental do esposo, do companheiro, estar auxiliando sua esposa ali nesse momento, né? O importante é a comunicação, um diálogo aberto, sempre buscar soluções em conjunto, com apoio e compreensão em todo o segmento onde que essa pessoa vai estar lidando, trabalhando, para sua esposa ter uma qualidade de vida melhor, porque não é fácil. Só as mulheres sabem o que ela passa, o que ela sofre com essas dores. Então, o que a OMS traz para a gente sobre esse conceito de menopausa? Desde 1970, as políticas públicas tragas pela OMS, ela tem passado por diferentes transformações.
Então, em 1970, ela tinha uma política pública onde ela não visualizava só isso aí, era só a saúde da mulher no total, não focava nisso. Até que chegou em 2003, as políticas públicas foram voltadas justamente para isso, né? Vou pegar um pedacinho da sua fala, onde as políticas públicas contemplam também essa questão do companheiro. A parte familiar é importante para a mulher nesse processo de ressignificação, né, de transformação orgânica que essa mulher está vivenciando. Então, a política pública também traz esse acesso, não só para a mulher que está nesse período, mas também para a família, acompanhando de uma forma geral, né? Mas o que é ser mulher para Freud? O que Freud fala sobre isso? Agora, entrando dentro do contexto psicológico, a mulher ela é castrada desde o momento em que ela, vamos dizer assim, que ela nasce, né? Freud trouxe para a gente as diferentes fases de desenvolvimento psicossexual, que foi a fase oral, anal, a fase de latência, a fase genital. E entre os 3 a 6 anos, a criança ela entra nessa fase de latência, né? Que é a fase fálica, que é a fase onde ela vai se identificar com essa feminilidade, que ela vai ter contato com essa feminilidade dela. E como que isso acontece? Ela vai rivalizar com a mãe, na tentativa, é aquela historinha, o papai é o meu namorado. Então, é uma fase em que a criança, né, se for menina, ela vai colocar lá os aparatos da mãe, ela vai colocar um salto, ela vai querer se maquiar para chamar a atenção do pai. Então, esse é o momento em que ela está afirmando essa feminilidade dela. E aí ela vai rivalizar com a mãe. Por quê? Porque a mãe, nesse momento, é inimiga dela. Ela está tomando meu namorado. Só que aí existem as convenções. Aí vem o superego. O superego vem dizendo para a gente, né? Vem dizendo para a menina que essa parte você não pode entrar, né? Existe a ética, existe a moral. Então, a sociedade não vai aceitar isso. E aonde ela retoma o processo. Então, esse processo da feminilidade, ele se dá bem nesse momento, né? Nessa fase. E como que Freud ele vai trazer para a gente essa questão da sexualidade? O corpo da mulher já é institucionalizado desde o nascimento, né? Eu acho que a professora Bárbara consegue trazer um pouquinho para a gente sobre essa questão da institucionalização. Como que a gente pode pensar? Bom, na própria história, né? A gente traz essa visão de as mulheres, elas eram muito cerceadas dentro de casa. A gente pode pensar também numa classe social, né? No recorte de raça aí também. Mas mulheres burguesas ficavam muito dentro de casa, com o papel, principalmente, de cuidar dos filhos, cuidar do marido, fazer toda essa gestão da casa, né? E, nesse sentido, o Estado, ele captura as próprias formas de reprodução, social. Como? Colocando a mulher dentro dessa família nuclear, vista e com nesse sentido também de sempre cuidar e prover para o futuro de uma nação, né? Pensando no cuidado dos filhos, no cuidado do marido, enfim. No momento que, depois ali da década de 70, né, que a gente pensa na pílula anticoncepcional, na mulher saindo de casa, na mulher indo trabalhar, toda a sociedade se transformou. E aí, o que a gente pode pensar agora é que precisam ter políticas justamente para modificar esse olhar, né? Porque agora estamos falando de mulheres fora das casas, né? Estamos falando de mulheres com o poder de ter uma gestação ou não, ter uma família ou não, né? Ter todo... dizer que sim, quero continuar nesse modelo que foi me colocado, né, que foi imposto a mim, ou não.
Então, a gente pode pensar também no papel do Estado. Aí, né? A gente pode pensar nas políticas públicas que são necessárias. Porque o mundo, os tempos, a sociedade, a cultura, ela se modificou no momento que a mulher consegue sair de casa hoje, trabalhar fora, né? Não estar mais ligado única e exclusivamente àquele papel que antes ela desempenhava como mãe, como esposa, como dona do lar, né? Mas ainda assim, esse papel que a mulher exerce, ela sempre vai continuar na busca de um objeto. Ela sempre vai continuar, né, quando ela chegou na fase fálica, que a gente chama que é a fase do falo. A mulher tem um falo. E qual que seria o falo dela? É justamente a reprodução. E nessa fase da reprodução é que ela vai buscar o objeto que ela perdeu lá nessa fase fálica, dos 3 aos 6 anos. Porque o que seria a fase fálica? Onde ela foi castrada, quando ela se depara com o pai, que ela olha para o pai, que o pai tem um pênis e que ela não tem esse pênis, ela vai em busca desse objeto que falta nela. E aí começa a saga da procura do objeto. Aí chega na fase da reprodução, eu vou saciar isso com o filho. É mais uma, né? Aí o filho vai embora, aí vem a síndrome do ninho vazio, e aí continua a busca por esse objeto. Então, o falo da mulher é a reprodução. Quando a mulher chega na fase da menopausa, mais uma vez ela está sendo castrada. Então, ou seja, estou perdendo a minha reprodução, estou perdendo a minha fase de fertilidade. E agora, como vai ser? Aí é onde vem os sintomas, né? A angústia, vem a depressão, vem a ansiedade, entre outros sintomas que a mulher tem, na tentativa de tentar equilibrar essa parte psicológica e a orgânica, né? E ela continua com essa saga da busca pelo objeto. E aí é onde entram outros autores que vai trazer para a gente, aqui a mulher agora ela vai simbolizar isso aí, né? Aí entra Lacan, que vai trazer para a gente como que ela vai tentar trabalhar esse fenômeno tão olhado diferente, né? Para a medicina é olhada de uma forma, para talvez como uma patologização, não sei se hoje a medicina já traz esse olhar mais psicológico, né, doutor? Sim, é isso mesmo. Hoje a medicina traz um olhar diferente para a questão da pré-menopausa, para menopausa, andropausa, da questão do homem, né? Então, isso vem desenvolvendo a cada dia que passa mais. Isso é importante também, a mulher saber, entender que quando ela está no período da sua pré-menopausa ali, estados ou cidade, país mais frio, ela sente menos dor. Na nossa região, no centro-oeste, como é muito quente, quando ela tem essas dores, menopausa, cólica, que ela sofre muito. Então, tem que estar intervindo com medicações, com Buscopan, Buscodu, Complexo B, fazer um coquetel ali para fazer, senão ela não aguenta. E sempre tem que estar recorrendo aos hospitais, clínica, né? Para poder dar uma aliviada ali. E só eu vejo quanto é dolorido isso para as mulheres. E também tem essa questão que as mulheres cada dia estão ganhando sua independência, como a professora Bárbara falou, a Sônia também. Então isso é importante porque hoje elas têm o poder de decidir, antes não tinha, tem o poder da sua independência no trabalho, se vai casar ou não, se vai criar um cachorrinho, se vai ter filho ou não. Então isso é importante. Antes a gente não tinha nada disso, né? Hoje em dia cada um tem sua liberdade e não depende da sociedade, é uma questão particular. E, doutor, até pensando nas formas de lidar, fisiológicas mesmo, né? Como com a evolução da medicina, hoje a gente vê muitas formas de deixar essa mulher mais confortável. Porque os sintomas físicos, eles existem. De um jeito ou de outro, né? Com certeza. E como eles se compõem também com os sintomas psicológicos, né? Hoje, com o avanço da medicina, existem muitas formas de sanar um pouco isso, né? Sim, com certeza. Com os avanços da medicina, hoje tem cada médico que estuda uma área, então fica bem melhor nessa questão. Podemos ver a questão endocrinológica, podemos ver a questão dos hormônios, podemos procurar uma médica ginecologista, né,
para poder estar trabalhando já direcionado naquela área, ver como é que tá os hormônios dessa mulher. Se precisamos fazer uma reposição de estrógeno, ou mesmo a testosterona, que é o hormônio do homem, a mulher tem também, né? Nem todo mundo sabe, mas ela tem uma pequena parcela, e fazer um check-up nos seus exames, né? Ver os hormônios da tireoide, como é que tá a vitamina D, vitamina C, vitamina E, e assim por diante. E aí tem um melhor controle, uma melhor qualidade de vida. Temos também bastante atividade hoje, que antes as mulheres não faziam, hoje elas são independentes, pode fazer o que quiser, né? Ter sua vida livre. Então isso ajuda muito nessa questão da pré-menopausa. E do aspecto psicológico, Sônia, como que você percebeu isso na literatura estudada, como que se discute, né? Nessa ação, digamos, a questão física, né? A professora Bárbara até colocou, o doutor Romildo colocou também, né? A ação medicamentosa, intervenção, exames, e psicologicamente a psicologia pode estar ajudando também com essas mulheres em menopausa, tudo ou pré-menopausa, né? A lidar com essa situação que pode gerar, para além do desconforto físico, uma questão emocional também. Considerando agora essa parte da psicologia, é onde eu trago o que as políticas públicas vêm trazendo para essa mulher. Porque hoje em dia, quem tem acesso a um tratamento psicológico com mais facilidade? Então, as políticas públicas vêm trazendo justamente esse acesso às mulheres, para que ela considerasse essa importância da saúde mental dela nesse processo. E aqui é que a psicologia entra, na tentativa de trazer uma leveza, de auxiliar ela, trazer um momento mais tranquilo para ela. Porque a mulher, ela, considerando que Erikson traz para a gente, a mulher ela vive a generatividade. O que é a generatividade? A mulher ela está constantemente em atividade. E quando chega nessa fase, ela diminui o ritmo orgânico, principalmente. E aí onde ela vai precisar o quê? Ressignificar esse momento. E é onde a psicologia vai entrar na tentativa de auxiliar a mulher nesse sentido. Bem esclarecedor sua fala. Então, a gente percebe que tem um papel bem fundamental nisso. Então, você foi dialogando, ali trazendo essa questão fisiológica, primeiro explicando, e depois trouxe como que esse auxílio, digamos assim, da psicologia vai ser importante nisso. E, de fato, né, você aborda sobre políticas públicas, né, nos últimos anos tem crescido muito, e tem um contexto, né, referente, um contexto histórico em relação a isso. Nós, no pós-guerra, a gente teve muita questão de busca de qualidade de vida também, Sim. Mudanças, transformações econômicas, políticas e sociais que levaram a essa preocupação. Então, hoje, né, e por forças também de tratados internacionais, de acordos, pactos entre os países, então se busca muito a ressignificação, né, dessa qualidade de vida, e principalmente, né, eles cada vez mais estão preocupados com essas mudanças. E se a gente for avaliar também, a sociedade nossa tem em constante transição. A nossa sociedade brasileira ela está envelhecendo, a expectativa de vida aumentou, né? Então tudo isso interfere nessas políticas públicas que você vem mencionando, né? Então o Estado cada vez mais está presente nisso, né? Inclusive, professor Fábio, as próprias faculdades, universidades de psicologia já traz esse contato da sociedade com o atendimento. Então, hoje, né, se eu não me engano, o nosso serviço de psicologia aplicada já tem um convênio com a prefeitura para que esse acesso seja mais rápido, porque às vezes sobrecarrega o sistema do Sistema Único de Saúde, e aí essa parceria ela vem a calhar bastante, né, na tentativa de auxiliar essas mulheres que procuram a rede para poder fazer esse tipo de tratamento psicológico. Até porque, né, vocês que são psicólogos aí, que vão falar sobre isso, até tempos atrás a gente tinha uma outra visão, assim, um senso comum, uma visão equivocada da psicologia, né, que era somente as pessoas que estavam com um problema mental queria ser tratado, né, com um psicólogo, esse atendimento. Então, tinha um estigma, digamos assim, em cima da profissão, né, em torno disso, né, ou determinados preconceitos, assim, pelo desconhecimento mesmo. E hoje,
a gente vê que cada vez mais aumenta essa busca, essa procura pelo auxílio psicológico também, por esse respaldo, para que as pessoas consigam lidar, e tem a ver também com essa crescente mudança que nós temos, né? A vida está muito rápida, né? Então, tudo isso faz com que cada vez mais surjam esses impactos na saúde mental. Eu vejo assim, sabe, professor Fábio, até porque hoje dessa facilidade é uma visão minha, né? Hoje a psicologia ela já é considerada até mesmo dentro da medicina. Por quê? Porque a medicina ela vai tratar a causa orgânica, mas tem causa orgânica que é somatização, e a pessoa vai ter ali uma disfunção, uma doença mental, e vai jogar justamente na parte orgânica, e aí vai tratar, e não vai resolver o problema. Então, hoje a medicina já reconhece essa necessidade do encaminhamento para a psicologia. Eu vou até ser um pouco mais radical, eu diria que toda patologia, toda doença, toda questão em saúde, ela é uma somatização. Uma somatização no sentido de colocar toda a sua referência de vida, sua história, e formar um sintoma com aquilo. Muitas mulheres que eu percebo, eu convivo, elas vão trazer sintomas, por exemplo, da menopausa, que elas viram as mães delas vivendo aquilo. É quase uma repetição mesmo ali, né? E o doutor pode estender um pouco, falar um pouco melhor sobre isso, mas se todo sintoma que o paciente chega contando e dizendo, né, o que está acontecendo, se a gente der uma investigada na vida pessoal dele, a gente consegue fazer uma relação dessa vida com esse sintoma que ele está trazendo, né? Com a patologia que ele está sentindo, com o desconforto que ele está sentindo. Às vezes, nem é exatamente orgânico. É de outra ordem aí, né? É isso mesmo, doutora Bárbara. Eu percebo que essa área da psicologia, essa profissão linda, bela que vocês escolheram, que exerce com muita grandeza e sabedoria, passa uma anamnese de todo o paciente, da família, a história, que vem passando da mãe para o filho e se repete de décadas em décadas. Então, hoje, com os avanços da tecnologia, com o estudo, com as famílias vivendo mais, os idosos mais, com mais qualidade de vida, a gente percebe que as coisas estão melhorando a cada ano que passa, né? Hoje tem as consultas, às vezes o paciente está ali precisando só de um aconchego, de uma conversa, por isso tem que ir na psicóloga. Antigamente, não, eu não estou doido, eu não vou na psicóloga porque eu não estou doido, quem está doido é o senhor, é você. E assim o filho falava com o pai, ou o irmão, ou a mãe. Hoje não, depois dessa era do Covid aí, então eu acho que todo mundo tem que passar no psicólogo, né? Tem que ter aquele momento ali de relaxamento, de conversar e expor suas necessidades. Porque nessa globalização, correria de um lado para o outro, todo mundo, hoje eu acho que 98% toma um remedinho, né, para tranquilizar, ou tem que fazer aquele bate-papo, aquela troca de informação com o psicólogo. Então, isso é de suma importância, tem que ir mesmo. E sempre meus pacientes, quando eu indico para ter avaliação com o psicólogo, vai e volta bem melhor, volta outra pessoa. Às vezes não precisa nem entrar com questão de medicação, só do diálogo ali, ele já chega renovado.